Olá, galerinha! Aqui quem fala é a professora Elvira. Nossa aula de hoje, o assunto será Equações do segundo grau e sequências, módulo 13. Vamos à aula? Equações do segundo grau na forma ax ao quadrado igual a b. A equação nessa forma sempre terá o a diferente de zero e ela será chamada de equação de segundo grau, pois o expoente da incógnita x é o 2. Vamos a um exemplo com o exercício da página 448, número 2. Resolva o enigma. O enigma diz o seguinte: o triplo do quadrado de um número inteiro é 75. Que número é esse? Então, vamos expressar esse enigma, que está em uma forma de uma frase, na forma de uma equação. O triplo do quadrado de um número, o triplo é 3 vezes. O quadrado de um número, eu não sei quem ele é, vou chamar ele de x. X ao quadrado é 75. Para resolver essa equação, nós iremos fazer letra para um lado, número para o outro. Quando muda de membro, troca o sinal. O que está multiplicando desce dividindo. Então, nós teremos x ao quadrado é igual a 75 dividido por 3. X ao quadrado é igual a 25. O que está na potência passa para o outro membro, tirando a raiz. Se de um lado está na potência, passo para o outro, tirando a raiz. Então, vai ficar x igual, só que eu vou colocar mais ou menos, tá? Mais ou menos raiz quadrada de 25, que vai admitir tanto raízes positivas quanto raízes negativas. X é igual a mais ou menos 5. Você pode colocar menos 5 e mais 5, ou pode colocar direto mais ou menos 5 na resposta, tá bom? Sequências. Uma sequência pode ser formada por figuras, por letras, por números ou qualquer outro elemento, desde que sejam organizados de acordo a um ou mais de um padrão. Os termos da sequência. Os elementos que compõem uma sequência são chamados de termo da sequência. O nosso primeiro termo nós chamamos de A1, segundo termo de A2, terceiro termo de A3, quarto termo A4, quinto termo A5, termo da posição N, nós chamamos de AN. Então, eu não sei qual posição que ele ocupa, eu chamo de AN, indica o termo de posição N. Sequências recursivas. Algumas sequências apresentam padrões que nos permitem escrever uma expressão para determinar qualquer outro termo dela. Então, quando a gente consegue formar uma fórmula usando os termos anteriores da sequência para formar os posteriores, nós chamamos de sequências recursivas. Para estabelecer uma sequência, a gente pode usar uma fórmula. E é isso que a gente está fazendo, tá? Só que nesta fórmula, a gente usa os termos anteriores da sequência para montar essa fórmula matemática. Vamos a alguns exemplos. O exemplo que nós iremos fazer é a página. Vamos a um exemplo. Página 448, questão número 4. Determine a quantidade de bolinhas que devemos ter na 10ª figura da sequência abaixo. Então, aqui nós temos uma sequência. Aqui nós temos o A1, é o primeiro termo, A1, A2, A3 e o A4. Ele quer saber, a minha pergunta quer saber o A10. Então, vamos analisar as sequências. O nosso primeiro termo, vamos ver quantas bolinhas tem. Tem 3, 4, 5 bolinhas. Primeiro termo,
tem 5 bolinhas. Meu segundo termo tem 5 bolinhas. Aqui em cima, 5, 6, 7, 8, 9. Tem 9 bolinhas. O segundo termo tem 9 bolinhas. O próximo termo, o nosso terceiro termo terá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 bolinhas. 13. O próximo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 bolinhas. Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue estabelecer um padrão entre os termos da sequência. Da primeira para a segunda, eu tenho mais 4. Então, somo 4. Da segunda para a terceira, 4. Será que eu somo mais 4 também? 9 mais 4, 13. Sim. Da terceira para a quarta, 13 mais 4, 17. Então, eu estou sempre, a partir do 5, eu estou somando mais 4. Então, a partir do primeiro termo, que foi 5, a partir do primeiro termo, que foi 5, eu vou somar 4. E para estabelecer a fórmula, eu vou colocar n menos 1. Então, aqui meu segundo termo, tá? Meu segundo termo, o n é 2, A2. Se o n é 2, 2 menos 1 é 1. 1 vezes 4, 4. 4 mais 5, 9. Tirei a prova real. No A3, vou tirando a prova do A3. O n é 3. 3 menos 1 é 2. 2 vezes 4, 8. 8 mais 5, 13. Perfeito. Tirando a prova real aqui no A4. O n é 4. 4 menos 1, 3. 3 vezes 4, 12. 12 mais 5, 17. Então, eu estabeleci uma fórmula analisando os termos da minha sequência. Primeiro passo. Segundo passo, fiz a verificação nos termos que já me determinaram. E agora eu vou responder a minha pergunta. Ele quer quantas bolinhas vai ter na 10ª figura, no 10º termo. Essa fórmula que eu escrevi aqui, ela é uma fórmula porque essa sequência é uma sequência recursiva. Essa fórmula eu escrevi utilizando os valores anteriores da minha sequência. Então, a partir da sequência, eu consegui elaborar uma fórmula para poder determinar o A10. Vamos lá. Então, vai ficar 5 mais 4, que multiplica 10 menos 1, que é o que era o A10. 10 menos 1, 9. 9 vezes 4, 36. 36 mais 5 igual a 41 bolinhas. Então, meu resultado final aqui é 41 bolinhas. Professora Elvira, eu poderia sempre somar de 4 em 4? Poderia. 17 mais 4, que dá 21. 21 mais 4, que dá 25. 25 mais 4, que dá 29. Só que eu não vou estabelecer a fórmula. Mas imagine se eu não quisesse a 10ª figura, eu quisesse a 36ª figura. Você iria fazer isso infinitamente até chegar à 36ª figura? Ia te dar muito trabalho, você chegaria ao resultado sim, tá?
Você pode fazer somando de 4 em 4 até chegar à 10ª figura. A professora Elvira utilizou a sequência recursiva, tá? Uma expressão algébrica que pudesse me gerar qualquer valor dessa sequência. Então, se eu quisesse, ao invés do A10, eu quisesse o A36º termo, eu poderia encontrar esse valor, esse número de bolinhas, tranquilamente com a fórmula matemática que você estabelece ou que o próprio enunciado vai te dar. Um grande beijo da professora Elvira e até a nossa próxima aula.